Queridos irmãos, queridas irmãs aqui de Barbacena, uma boa noite a todos nós, em especial aqueles que vêm a uma casa espírita, a um evento espírita pela primeira vez. Alguém vindo hoje pela primeira vez a um evento espírita, que não seja espírita, por favor, levante a mão. Algumas pessoas, então todos somos bem-vindos a essa casa de Jesus, para poder participarmos desse evento que é, na verdade, com a intenção de divulgar a doutrina dos espíritos. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse evento. O coração já está saudoso, né? Estava comentando com os companheiros que se há alguma coisa que não é tão boa no movimento espírita, é que tudo passa muito rápido. A gente espera tantos meses, se prepara e daqui a pouco acabou, não é? Mas ano que vem tem mais. Mas eu me sinto honrado, feliz e estou contando aqui com a ajuda da equipe espiritual que vem coordenando esse evento desde o começo, para que eles possam me auxiliar nessa tarefa, para que a gente possa estabelecer uma linguagem fácil, simples, a linguagem do coração, para que todos nós, espíritos imortais em evolução, possamos sair daqui profundamente melhores do que chegamos, compreendendo melhor a mensagem espírita, compreendendo melhor Jesus, compreendendo Deus e compreendendo principalmente a nós próprios. Então essa noite, como todas as outras que foram, é uma noite de desafios, uma proposta de nós olharmos para o nosso próprio coração e enxergarmos dificuldades, acertos, erros, sombras, luz, e entendermos que esses processos fazem parte da nossa evolução moral. Nos aceitarmos e decidirmos avançar em direção à conquista da paz e da felicidade. Então, que os amigos espirituais, benfeitores do Cristo, possam eles falar aos nossos corações. Queria começar essa proposta de falar sobre a Gênese bíblica com uma reflexão. Perguntar aos companheiros qual será o motivo maior pelo qual viemos a esse evento. O que nos trouxe aqui? Responda para o seu coração. Existem motivos muito válidos. Um deles, muito especial. Viemos nos encontrar. Ver os amigos. Estar juntos. Trocar o abraço demorado e caloroso com tapinhas no ombro. Não é tão bom estar juntos. É um exemplo, é um motivo válido. Um segundo, talvez também válido, é ter vindo para aprender o Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma verdade profunda que consola racionalmente. Então viemos aqui ouvir a palestra, trazer, aprender com o Espiritismo e nos beneficiar. É uma proposta do Espírito de verdade, quando ele nos ordenaria, dizendo no capítulo 6, do item 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos, eis aí o primeiro grande ensinamento, o maior deles, mas espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então viemos aqui cumprir uma ordenança do Espírito de verdade, nos instruir. Mas, meus irmãos, eu queria dizer que há um outro motivo, talvez seja o mais profundo de todos. Quer a gente esteja percebendo isso em nós ou não, mas ele é o mais real. Nós viemos aqui essa noite para matar a saudade de Jesus. É bem verdade. Nós estamos impregnados pelo Evangelho do Cristo. Nas nossas últimas encarnações, nos últimos 2000 anos, de alguma maneira nós ouvimos falar desse Evangelho e de Jesus. Talvez em outros bancos religiosos, talvez tenhamos ouvido de um padre amigo, ou então de um pastor evangélico muito empolgado. Quem sabe ouvimos de Billy Graham, não é? Que enchia estádios de futebol nos Estados Unidos para pregar o Evangelho. Mas o fato é que, embora com algumas divergências ou distorções, esse Evangelho nos impregnou o coração. Nossas saudades são acendidas. Quem sabe, meus irmãos, ouvimos antes disso ainda, nas encarnações que intermediaram, que vieram logo após o movimento da Reforma. Quem sabe alguns de nós ouvimos de Lutero, não é? Aquele discurso de reformular a igreja. Quem sabe isso foi antes? Quem sabe tenha sido antes? Quem sabe foi no ano de 1200? Nós ouvimos o Evangelho dos lábios de Francisco de Assis, não é? Missionário do Senhor. E aquele Evangelho nos fazia trazer lembranças e enchia-nos o coração de saudade, tais quais hoje. Ou então, meus irmãos, quem sabe foi antes? Quem sabe foi lá, um pouco antes, lá através dos discípulos de Paulo de Tarso. Quem sabe não foi Timóteo que nos pregou o Evangelho pela primeira vez? Ou então até o próprio Paulo, quem sabe? E essa mensagem do Cristo, vivenciada pelo apóstolo dos gentios, marcou nossos corações, mas pode ter sido antes.
Quem sabe ouvimos dos 500 da Galileia, que no livro Boa Nova, Humberto de Campos narra que aqueles homens viram a ascensão de Jesus. E diz Humberto de Campos que eles nunca mais pararam de encarnar para pregar com vibração o Evangelho do Cristo. Mas pode ter sido antes. Quem sabe ouvimos de um dos 70, aquelas duplas que saíram pelas aldeias. Ou então tenhamos ouvido de João Evangelista, ou de Pedro, ou quem sabe, meus irmãos, alguns mais sortudos aqui, estivessem às margens do Cafarnaum e ouvimos os lábios do próprio Jesus. Fato é que o nosso coração está saudoso de ouvir essa mensagem. Confortadora, que nos valoriza, nos aceita como somos, que nos diz que nós podemos avançar, que nos esclarece pelo raciocínio. Mensagem essa que ao longo da história da humanidade nós deturpamos, cometemos equívocos gravíssimos, interpretações que nos levaram a, inclusive, matar a Jesus e mais tarde matar em nome de Jesus. No entanto, hoje, reunidos mais uma vez numa nova assembleia, semelhantes àquelas, mas que agora com um novo conceito de Espiritismo, tentando trazer para a gente a mensagem primária, primeira, clara, cristalina, simples, para matar as saudades dos nossos corações. Eu vim orando para cá, eu vim de ônibus, cheguei ontem em Santos Dumont e vim pedindo a Jesus que eu pudesse nessa noite ser o mensageiro do Cristo, para poder a gente matar um pouco da saudade, não é? Para sair daqui com o coração cheio de Jesus, desse evangelho desafiador, que nos convida a perdoar 70 vezes 7, que nos convida a ser servidor. Aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. Nos desafia a amar a inimigos. Meus irmãos, quem disse que é fácil ser cristão espírita? Alguém ouviu aqui essa mensagem em algum lugar? Não. Somos convidados a um desafio. E quem sabe nessa noite, reouvindo aquela mesma mensagem que nos motivou, que nos acalentou o coração, nós saímos daqui decididos a nos tornar trabalhadores melhores, cristãos melhores e homens melhores. O tema que eu vou discorrer é só um plano de fundo. Nós ouvimos aqui, meus irmãos, viemos aqui para ouvir de novo de Jesus. A insistência, bater na nossa porta do coração, para que a gente consiga abrir a porta para que ele entre e faça morada. É o versículo do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Suavemente, amorosamente, por quanto tempo necessário for. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele ceará comigo e farei morada em sua casa. Abramos, meus irmãos, o coração e a mente para poder ouvir de novo o que nós já ouvimos várias vezes. O Evangelho do Cristo. No entanto, hoje será uma noite de desafios, uma noite de convite a deixarmos de ser daqueles que apenas compreendem intelectualmente, para desafiar a nós próprios a nos tornar discípulos de Jesus. A Gênese bíblica. Para começar, meus irmãos, esse tema, tem que ligar o passador. A visão do Espiritismo com relação ao primeiro livro da Bíblia. A Gênese de Moisés, conhecida como a Gênese bíblica. Eu queria aqui abrir um parênteses inicial para esse trabalho. Meus irmãos, nós não queremos aqui criar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de controvérsia. O que vamos apresentar aqui é a visão espírita com relação a um livro que nos serviu durante séculos como sendo a orientação para a formação do pensamento religioso. Era o que nós tínhamos. Eu imagino que nós, espíritas cristãos, para estar aqui como espíritas, temos que ter vivenciado religiões em outros bancos de igreja. E lá nós tínhamos esse livro, que era para a gente a palavra de Deus. Nós tínhamos uma fé cega e nos baseávamos nas orientações que ele nos trazia. E essa Gênese da Bíblia, ela tem inúmeras controvérsias. Vou apresentar aqui uma visão geral, não dá tempo, não é um seminário, não é uma palestra, mas para a gente compreender as possibilidades que se tinha naquela época e o que nós temos hoje. Alguém aqui hoje ainda, se não for por hobby, utiliza o disco de vinil? Não, não utilizamos mais, a não ser por hobby. Nós hoje acessamos o MP3, o MP4.
Os CDs estão ficando meio que defasados. Não é? A tecnologia nos levou a mudar de atitudes e de hábitos. No entanto, temos ficado, por algum tempo, analisando páginas que estão defasadas, sem querer aqui ofender nenhum tipo de religioso, até porque eu venho de um segmento religioso evangélico, eu fui batista na minha vida. Eu conheci muito a Bíblia. E para mim era o conceito que tinha. No entanto, o Espiritismo vem reformular a visão de religião. Então, essa gênese bíblica, para a gente começar a aprofundar no tema, o que significa gênese? A palavra gênese, ela significa, ela vem do grego genesis, e significa origem. Então, o primeiro livro da Bíblia, fala da origem. Também tem como significado geração, aqui no sentido de gerar, de produzir, de criar. Também tem como conceito nascimento. Então, Gênesis é nascer, assim como tem como fundamental conceito criação. Então, a Gênesis é o livro da criação. Vamos perceber ao longo do estudo que ela tem dois momentos que falam de criação. Então, a Gênesis tem o nome que tem porque ela fala de criação. A Gênesis bíblica que estamos apresentando aqui, só para a gente poder entender o pensamento religioso e amoroso de Deus para cada um de nós, é a mesma Gênesis que nós conhecemos como sendo mosaica. A Gênesis atribuída ao autor Moisés. Falo dele brevemente. Essa Gênesis mosaica é conhecido como o livro dos inícios. E ele vai contar em dois momentos. Primeiro, vai falar da criação. Vai falar da criação do homem. Vai falar da criação do planeta. E nos últimos capítulos ele vai trabalhar, numa segunda parte, o princípio da saga do povo hebreu. Vai contar a história, a proposta de um povo, de um homem chamado Abraão, que foi convidado por um espírito chamado Jeová, que ele interpretava naquela época como sendo Deus, que teria convidado a que ele deixasse a sua terra de Ur dos caldeus para uma nação que ele não conhecia. Ficou conhecido como o pai da fé, o grande patriarca. E vai narrar essa história, que teria como básica finalidade implantar no mundo a ideia do monoteísmo, explicar que Deus é um só e o mesmo para todos, e que nos ama indistintamente, independente de quem somos, de que grau de evolução estejamos, Ele nos ama. Era essa a tarefa do povo hebreu. Então a Gênesis mosaica é esse processo. Ela é mosaica porque é atribuído a Moisés. Moisés é um legislador, um líder religioso do povo hebreu, é um homem que era profeta e que é atribuído a ele a autoria da Torá, tradicionalmente atribuída a Moisés. Mas já há questionamentos pelos historiadores, pesquisadores, se de fato seria Moisés o autor da Torá, em especial do livro A Gênesis. É provável que tenha sido Moisés, mas se foi Moisés o autor do livro, acompanhe o raciocínio comigo, meus irmãos. Esse livro teria sido escrito em 1250 a.C., cerca de 3.250 anos atrás, se atribuído a Moisés. Então, se não foi Moisés, quem poderia ter sido escrito? Declina-se os historiadores para um outro personagem chamado Esdras. Também é autor de um livro da Bíblia. Esse Esdras, ele viveu no ano 460 a.C., o império, o mundo, o povo hebreu, já possuidor da terra de Canaã, nesse momento antecederia alguns anos a invasão de Nabucodonosor, que derrubaria o templo, que transformaria o povo em escravo. Mas se foi de fato Esdras, a gente vai perceber que há uma diferença de contextos. Meus irmãos, a diferença são de quase 800 anos. Os conceitos mudam em 800 anos. As situações são diferentes se nós analisarmos com os olhos de 1250 a.C. ou de 460. E aí, quando a gente começa a pensar em Esdras, a gente vai ver que ele explica algumas situações que foram controversas durante o livro da Torá. Talvez ele também tenha sido um dos que ajudaram a escrever os demais livros. Meus irmãos, esse pensamento ele é contraditório para muita gente. Temos que manter a mente aberta. Talvez, se a Torá não foi escrita por Moisés, muitos dos conceitos que temos hoje no mundo ocidental será questionado, se não foi de fato Moisés. Mas é verdade que se não foi Moisés,
fica explicado uma das principais contradições bíblicas, aonde as pessoas, os céticos, têm combatido. No capítulo 34 de Deuteronômio, o Moisés narra, ele escreve a sua própria morte. Como é que poderia fazer isso? Algo inexplicável. Ele, então, teria tido a morte narrada por um outro, que assinava por ele, que escrevia por ele, ou não era ele? Mas, enfim, de que isso importa tanto? O importante é a gente trazer aqui qual o conceito, qual a visão espírita da Gênesis bíblica. Vamos perceber, meus irmãos, que o valor que nós damos aos escritos bíblicos é extremamente grande. Não viemos aqui para denegrir. Foram esses escritos que nos orientaram por séculos. Precisamos valorizá-los. Embora hoje precisemos também rever e atualizá-los. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o Sermão da Montanha, Jesus vai narrar toda a sua doutrina. Ele vai trazer as bases doutrinárias para apresentar aquele povo, nós, no passado. Mas ele faz uma ressalva no capítulo 5, versículo 17. Diz assim, acompanhe comigo na tela. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Meus irmãos, nós não queremos aqui, repetindo, criar nenhum tipo de constrangimento e nem denegrir o pensamento religioso de ninguém. Mas precisamos, conscientes que estamos do momento, dizer uma nova realidade. Eu sei que vai haver um conflito no nosso coração, porque há marcas em nós muito profundas de um conhecimento equivocado. Nos levaram, repetindo, a matar a Jesus e a matar em nome dele. No entanto, é preciso ter a coragem de manter o coração e a mente aberta para ouvir o que vamos ouvir. Talvez não nos agrade tanto, mas o que importa? A verdade precisa ser dita, mesmo que ela não nos agrade muito. É melhor que um amigo nosso diga qual é o nosso defeito, do que ele encubra o nosso defeito e a gente continue errando. Então a verdade precisa ser dita. Há um dito popular que diz que o amigo verdadeiro não é aquele que diz o que eu quero ouvir. O amigo verdadeiro é aquele que diz o que eu preciso ouvir. E algumas vezes não me desagrada, não me agrada, me desagrada, mas eu preciso ouvir com a mente e o coração abertos. Em paralelo à fala de Jesus, comentando esse texto, Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo agora, capítulo 1, no item 7, ele vai dizer assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina o Espiritismo em contrário do que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa e explica, desenvolve, completa e explica. Em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Meus queridos, guardem para mim, vou deixar ali em amarelo na tela, forma alegórica. Vamos dar seguimento ao raciocínio. Vem cumprir o Espiritismo nos tempos previstos, preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, nós espíritas não queremos contrariar ninguém, mas temos o dever de explicar uma nova realidade religiosa. Apresentar essa terceira grande revelação, que pode conflitar com nossos conceitos, mas que é necessária para que a gente possa entender melhor os desígnios divinos e encontrar paz, equilíbrio e felicidade. Viemos aqui matar a saudade do Cristo, porque as saudades do Cristo nos alimentam a paz e a felicidade. Nós somos seres que somos convidados a conquistar, meus irmãos, a cada dia, um território interno, a construção do reino de Deus em nossos corações, através do aprendizado do mais profundo amor exemplificado por Jesus. Mas mantendo o raciocínio, essa Gênesis mosaica, ela é cheia de alegorias. Ela é uma alegoria que naquela época tentava explicar ao povo conceitos que nós não conseguiríamos entender. Mas que hoje, mais amadurecidos, sabendo Deus que nos exporíamos mais uma vez a esse conceito, nós iríamos sim compreendê-los. Meus irmãos, o amor de Deus é divino.
não se afastará, não desistirá de nenhum de nós. Pelo contrário, força-nos a nos aproximar dele. Muitas vezes, pelas mãos da amiga dor. Muitas vezes, pelo sofrimento. Há uma fala de Chico Xavier, extremamente interessante, onde o venerando vai nos dizer que a evolução moral é líquida. Não sei quantos conhecem essa frase. Ou ela nos virá através do suor do trabalho, ou então pelas lágrimas do sofrimento. É hora de abraçar o trabalho. E o principal trabalho, a construção do reino de Deus em nossos corações. O aprendizado do amor, através dos embates da vida, através da convivência, dos relacionamentos, da administração dos problemas normais e comuns de todos nós. Numa visão clara, simples, ampla e racional do Evangelho de Jesus. Evangelho esse que nós deturpamos com interpretações e nos baseando numa realidade alegórica. Avançando, meus irmãos, então, é preciso respeitar os limites do processo evolutivo. Foi isso que aconteceu com Moisés. Jeová entendeu que ele tinha um grau de progresso limitado e não poderia dizer a Moisés, vou trazer exemplos para ficar bem claro isso, ele não poderia dizer a Moisés coisas que hoje nós entendemos numa nova linguagem. Ele não compreenderia. Então ele vai trazer de forma alegórica. Então a visão espírita ela não invalida a Gênesis de Moisés. Ela não invalida, mas ela esclarece. Meus irmãos, vamos pensar no lançamento de um foguete em Cabo Canaveral. Vamos pensar que partes do foguete extremamente importantes vão ficar pelo caminho, vão ser abandonadas até que a cápsula fique lançada, somente ela e astronautas no espaço. Todo foguete é importante, mas ele tem uma importância temporária. Essa é a visão da Gênesis mosaica. Essa é a visão da Bíblia. Um livro que nós temos chamado de Palavra de Deus, quando elas são escrituras que muitas vezes contêm divergências. Só para a gente poder ampliar o raciocínio, no Brasil, de forma oficial, são 23 traduções da Bíblia. Eu tenho 7 delas. Vez por outra, eu consigo colocá-las abertas, uma do lado da outra. E o mesmo texto não dizem a mesma coisa. Podem conferir? Podem conferir. É preciso, então, que a gente abra o coração para entender que a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é o que ele nos diz. E nos tem dito, nos últimos tempos, pelos Espíritos, que vieram por meio de Allan Kardec, trazer a codificação e explicar para a gente, de forma racional, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que passamos pelas dores que passamos, e explicam racionalmente e de forma convincente. Mas voltando para a Bíblia, voltando para a Gênesis de Moisés, queria dar um exemplo muito conhecido por todos nós. Vamos supor uma jovem mãe que está na sua 2ª gravidez. Então, o filho pequenininho me pergunta, mamãe, o que está acontecendo? Por que sua barriga está grande assim? E ela diz para o menininho que uma cegonha veio e lhe deu uma sementinha. E ele vai ganhar um irmãozinho. Ela está mentindo para aquele filho? Não. Ela está dizendo algo numa linguagem que ele compreenderia. Mas que mais tarde, mais maduro e crescido, vai entender qual é o processo real de fecundação, de gerar uma criança. Então, naquele momento, Jeová não podia dizer a Moisés informações que nós temos hoje. Por que então ficamos com as velhas informações? Por que não entender as novas, compreendê-las? E vou dizer mais, meus irmãos, a renovação do pensamento religioso nos faz aproximar mais de Deus. Ao longo da palestra, vamos perceber isso. Mas observe bem comigo, então. Moisés, então, como poderia Jeová informar a Moisés sem que ele tivesse, ao menos, referências? Ele não as tinha. Então, essa forma alegórica, a gente vai entender por que ela foi feita. Por uma limitação de entendimento. Vou trazer aqui um exemplo espírita, no raciocínio. Meus irmãos, estou falando do codificador. Estou falando de Hipólito Leão Denis Rivaio, um pedagogo, um homem que veio com uma tarefa específica de codificar o espiritismo, um homem com um nível de caráter ilibado, um homem com inteligência acima da sua época, um raciocínio de Kardec
que vai nos provar que nós não temos uma condição muito ampla de entender o outro. As questões que eu quero apresentar, 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos. A questão número 1, Kardec pergunta: o que é Deus? Meus amigos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Muito bem. Allan Kardec, na segunda pergunta, vai perguntar que se deve entender por infinito. Então, os amigos respondem que o infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. Meus irmãos, nós poderíamos manter um raciocínio sem conhecer, mas conhecemos. Qual seria a terceira pergunta que Allan Kardec faz? Ora, a pergunta seria: poder-se dizer que Deus é infinito? Olha, se ele disse que Deus não tem começo nem fim, e se o infinito não tem começo nem fim, a pergunta óbvia: Deus então é o infinito? Responde os benfeitores espirituais algo extremamente importante para a gente abrir a guarda dos preconceitos. Ele vai dizer: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Uma dificuldade de linguagem. Meus irmãos, estamos aqui em 1857. Cerca de, se foi Moisés, quase 3.000 anos após Moisés. Se foi Esdras, quase 2.000 anos. E a nossa linguagem ainda é pobre. Imaginemos então nos dias de Moisés. Se hoje ela é insuficiente, imagina nos dias de Moisés. Como que Jeová poderia explicar a Moisés verdades que eles não tinham nem mesmo referência? Conversava ontem com o nosso amigo lá de Santos Dumont, que me recebeu na casa dele, nosso companheiro Aramis. Alguns devem conhecê-lo aqui, vem bastante fazer palestras por aqui da região, não é? E ele comentava comigo, ele dá aula de inglês, ele comentava comigo que um certo americano precisou de algumas aulas para tentar ficar aqui um período numa missão de trabalho. Ele explicava, sentou com um americano, explicando na aula, e explicou o que era uma calça e explicou o que era uma bota. O americano, com dificuldades, pronunciou bota e pronunciou calça. Parecia ter compreendido. Mas quando alguém disse para ele, bota calça, ou então calça bota, ele ficou extremamente confuso. Meus irmãos, é assim. A nossa linguagem é insuficiente. Ainda é. Imagina para Moisés. Então, a Gênesis bíblica ela vai mostrar para a gente essa criação divina. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não questionamos isso. Não questionamos. No entanto, daqui para frente, eu vou trazer algumas questões, algumas ideias para a gente perceber que havia uma limitação, uma impossibilidade de completar o raciocínio. Por exemplo, Deus criou, é verdade, mas como foi que Deus criou? Então, durante a história da humanidade, nós fizemos tentativas com base numa racionalidade limitada, apenas por observação de partes, e chegamos a conclusões, criamos explicações, criamos teologias, no afã de explicar da nossa forma o que nós não poderíamos entender. Vou contar uma história aqui, para falar dessas partes. Alguém deve conhecer a história dos 5 cegos, conhecem? Pegaram 5 cegos de nascença que nunca tinham visto um elefante. E colocaram esses 5 cegos em redor do elefante. Colocaram um deles na pata e pediu que ele apalpasse a pata do elefante. E depois dissesse o que era aquilo. Colocou um segundo cego no rabo do elefante. Pediu a mesma coisa. Colocou um terceiro cego na orelha, um quarto na tromba e, por fim, um quinto cego na barriga. E eles ficaram por um tempo apalpando o elefante. E quando terminaram a investigação, perguntaram: o que foi que você apalpou? Aquele que estava na pata disse ter apalpado uma árvore, uma raiz de árvore. Era a referência que ele tinha. Então as patas do elefante viraram raízes de árvore. Aquele que ficou no rabo, ele disse, um grande espanador. Quem sabe para limpar bem a casa? Era a ideia que ele tinha, a referência. Aquele que ficou na barriga, na orelha, ele achou que era uma lona, que era daquelas lonas que cobrem um caminhão, porque era o que ele conhecia. O quarto cego
disse que a tromba era uma grande mangueira, e o último cego da barriga disse que era uma parede, um pouco macia, mas era uma parede. Meus irmãos, referências que eles tinham. Todos estavam parcialmente corretos, mas faltava o entendimento do todo. O Espiritismo veio trazer para a gente, meus irmãos, sem aqui nenhum tipo de tentativa de trazer as brasas para nossas sardinhas, para nossa fogueira, mas o Espiritismo veio trazer a visão do todo. Por quê? Porque nós estamos agora habilitados a ouvir. Quis Deus sempre, sempre trazer seus filhos para perto de si. Então, essa visão parcial. A ciência, meus irmãos, há mais ou menos 500 anos atrás, compreendia que a Terra era um planeta ovalado e plano, que o céu era uma abóbora de cristal, onde as estrelas estavam penduradas por cabos. Tinha-se medo de que as embarcações afastassem muito e pudessem cair. Acreditava-se isso, e isso se dava como aula de ciência. Era uma verdade. Até que um homem, Galilei, aproveitando um telescópio, uma luneta para assistir ópera, ele colocou várias lunetas, uma atrás da outra, criou um telescópio muito rústico, começou a observar os céus. E a teoria de que o mundo, que o Sol girava em torno da Terra, começou a ser questionada. Agora ele começou a observar, pela localização de estrelas, de constelações, de que algo estava errado nessa teoria. Quase foi morto. Mas, meus irmãos, a verdade veio à tona. Nós não podemos contestar veracidade dos fatos. A ciência hoje mudou, compreendeu. A Terra é uma esfera, ela é redonda. E quem gira em torno do Sol somos nós. E giramos também em torno de nós próprios. O astro rei maior está fixo. Somos nós que giramos. A ciência de um tempo atrás não estava mais correta. Alguém aqui tem livros que dizem que a Terra tem forma de biscoito? Não temos mais. Não temos mais. Um pensamento novo destruindo o pensamento arcaico. Meus irmãos, então é preciso entender que nós, ao longo da nossa experiência de formar o pensamento religioso, fizemos tentativas com base nessa racionalidade limitada. Como se isso não bastasse, como a nossa ignorância não bastasse, nós ainda fizemos algo diferente. Nós, voluntariamente, eu digo nós, porque Emmanuel, no livro Inspiração, através de Chico Xavier, vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Posso abrir um parênteses, meus irmãos? Todo mundo com cinto de segurança aí? É por isso que estamos aqui encarnados como espíritas. Para resgatar as teologias, as fábulas que nós inventamos lá atrás. É hora de assumir o nosso compromisso de corrigir os nossos erros de ontem, com dedicação e empenho, para tentar, de alguma maneira, quitar os débitos que lá atrás provocamos. Fecha parênteses. Mas então, além disso, nós fizemos adulterações, inserções por interesses pessoais e mesquinhos e imediatistas, que visavam alimentar a ganância e o desejo de poder. Nós fizemos inserções na Bíblia para manipular as pessoas. Vou dizer dela daqui a pouco, mas uma delas, o inferno. O inferno nós inventamos no ano 400 para manipular as massas pelo medo. Soma-se a isso tudo, a gente começa a perguntar, qual a atitude então? A nossa atitude tem que ser de ficar atento, até mesmo desconfiado das chamadas verdades absolutas, sem fundamentação racional. Quando eu era evangélico, eu imagino não ter sido um dos melhores evangélicos, porque eu questionava. Eu perguntava aos meus pastores, eu tinha uma teoria, eu dizia assim, pastor, vê se eu estou errado. Deus é onisciente, sabe tudo, até o futuro. Sabe, meu filho. Então vem cá, Deus vai criar uma criatura que ele sabe que vai declinar para o mal, que vai morrer e vai para o inferno, para o lugar que o fogo queima e não consome eternamente. Imagina, meus irmãos, queimando, doendo eternamente.
Se eu fosse Deus, eu não criava aquele companheiro. Aquele eu não criava. Só criava o que ia para o céu. Eu sei que vai acontecer isso com ele. Por que Deus criava? Eu perguntava aos pastores, por que acontece isso? Resposta que eu ouvia, esse assunto é da economia de Deus. São os mistérios da fé. Meus irmãos, aqui nós explicamos racionalmente. E podemos provar, de inúmeras formas, que o inferno não existe. Nós convidamos os companheiros a nos ouvirem, os que vão ver o vídeo mais tarde, que possam questionar a sua fé, para declinarem a favor da fé racional. Não dá mais para ter a fé cega. Mas avançando então, eu vou apresentar, meus irmãos, essa Gênesis mosaica. Nessa Gênesis mosaica, vou apresentar 3 contradições básicas. Podia ser 40. Vou apresentar 3, é só uma palestra pública. Não para combater a Gênesis, para dizer para a gente que nós temos que nos dar uma chance de repensar o nosso conceito. É essa a proposta. Abrir a mente e o coração para repensar quem somos. Porque os ensinamentos propostos lá, eles são limitadores. Eles podem nos infelicitar. Então vamos lá, são 3, eu coloquei mais um. Porque esse é um brinde, é um plus. Os 3 já bastariam. Vamos começar a pensar então nessa alegoria, nessa verdade parcial que a Gênesis apresenta. A primeira delas será a criação do planeta Terra. Reza lá no livro da Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 3, que Deus criou o mundo, criou a terra, em 6 dias e descansou. Todos conhecem esse texto da Bíblia? Todos conhecemos. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou. Esse descansou, vou colocar um asterisco. Parece inocente? Não é. Essa é uma das grandes pegadinhas teológicas. Mas vamos pensar nos 6 dias? Deus criaria o mundo em 6 dias? Mas como assim? Como é que é criar em 6 dias? Há uma fala de Pedro, na segunda carta que escreveu, capítulo 3, versículo 8, onde Pedro vai dizer assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A visão de Pedro ainda é fragmentada e desatualizada na nossa hoje. Então ele imaginava, um dia pode ser 1000 anos. No entanto, quando nós pensamos na criação do planeta em 6 dias, eu fiz uma tabela e quero compará-las com as chamadas eras geológicas. Cada era levou bilhões de anos. Milhões até bilhões de anos. Já que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e essas eras são divididas em 6 partes. Não sabemos exatamente quanto tempo cada uma delas. No entanto, meus irmãos, observem só. No primeiro dia da Gênesis bíblica, Deus criou a luz. Nós vamos encontrar nas eras geológicas a era radiana, onde foi criado o sistema solar que solidificou a crosta terrestre. Há uma coerência. Então nós começamos a perceber que Jeová não podia falar: Moisés, Deus criou o mundo em 6 eras geológicas. Nem existia geologia. Ele não saberia o que era isso, ele não compreenderia. Então, como a criança, a mãe faz, falando da cegonha, disse: olha, criou em 6 dias. Era o que Moisés e nós lá atrás podíamos entender. Mas observe que há uma coerência. No segundo dia, criou a água, o céu, criou o firmamento. Então, na era arqueozoica, criou as chamadas chuvas de meteoros, que dariam a formação ao planeta. Vejam que a linguagem é diferente, mas a finalidade é a mesma. Há uma coerência entre 6 dias e 6 eras. Na terceira era geológica, o terceiro dia foi criada a porção seca. Foi quando, na era proterozoica, aconteceu a formação dos continentes. Os continentes começaram a se formar, a emergir. Então há um sentido. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua e os demais luminares. Aqui vem uma questão que os céticos também questionam. Coloquei até um asterisco. Se Deus criou o sol no quarto dia, como é que estava medindo o primeiro, o segundo e o terceiro dia? Se não tinha sol e tinha noite, não é? Quem estava medindo isso? Uma incoerência. Que importância tem isso? Deus criou. Na quarta era geológica, a paleozoica, surgem os peixes primitivos que começam a sair das águas. Os répteis. Parece que nós antecipamos uma era? É, sim, porque no quinto dia cria peixes e aves.
Na sexta era geológica, na quinta era, nascem os répteis, surgem os répteis. Meus irmãos, foram milhões de anos para um peixe sair da água, alterar o sistema de barbatanas para patinha e transformar o processo respiratório. Milhões de ensaios. Saiu, morriam, saiu, morriam, saiu, morriam. Milhões de anos até conseguirem pisar em terra seca, caminharem. Os anfíbios. Então ele está dizendo, no quinto, no sexto dia último, Deus criou os animais e criou os homens. É na era cenozoica que aparecem os primeiros hominídeos, há 160 milhões de anos atrás. Meus irmãos, há uma coerência. Então Deus, estão acompanhando, meus irmãos, não censurando a Gênese bíblica, mas atualizando. Então Moisés, então Kardec, capítulo 8 e 9 do livro A Gênese de Moisés, de Kardec, vai falar de forma clara e científica dessas eras, fazendo com que a gente repense a nossa proposta de fé para uma fé raciocinada. Tudo bem até aqui? Uma contradição, aparente contradição, no entanto explicável, compreensível, porque Moisés não saberia entender eras geológicas. Tudo bem, meus irmãos? Estão me acompanhando? Então vamos lá. A segunda. Então vejam só. Nesse processo, a gente vai construir um conceito de um Deus que é crível. Meus irmãos, nós temos sem nenhuma crítica também. Nós temos só que amar aqui, mas muitas igrejas têm criado ateus. Tem sido uma fábrica de ateus. Sabe por quê? Encontram um coração frágil, debilitado pela dor, oferecem soluções imediatas. Primeiro eu preciso dar para depois receber. Lá é assim. E nós damos e não recebemos. E as pessoas se decepcionam, não com a igreja, mas com Deus. Se eu não fosse cristão espírita, eu queria ser ateu. Porque não dá mais para acreditar num Deus da forma que nos foi pregado na infância. O Deus que castiga e que pune. Tudo certo, meus irmãos? Então observem só. Esse Deus que descansou. Aqui eu quero trabalhar a segunda parte fundamental da contradição, da alegoria bíblica da Gênesis, que vai ser a criação do conceito de Deus. Meus irmãos, observem aqui uma das armadilhas tenebrosas que podem levar as pessoas à infelicidade. Qual é o problema do Deus que descansa? Lá na Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Vou ler o texto rapidamente. Diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Dá para abrir um parênteses? Como é que está meu tempo aí? Tem tempo, né? Tem, tranquilo. Dedos fizeram assim para mim, eu estou em dia. Meus irmãos, esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não é absoluto, não é sozinho, mas como façamos? Pergunte ao evangelho como que ele explica isso. Ele vai dizer que não sabe. Ele não vai ter coragem de dizer que não sabe. Ele não vai saber explicar com raciocínio e lógica. Façamos. Nós espíritos temos a solução para isso. No livro A Caminho da Luz, capítulo 1, que tem como título a Gênese Planetária, diz Emmanuel, por meio de Chico Xavier, que reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Então, meus irmãos, observem só, Deus contou com um grupo de espíritos, dentre eles Jesus, o nosso Cristo, para construir o planeta Terra. E quando fez, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, um trabalho de cooperação. Meus irmãos, aqui abre um parênteses importante. Cuidado para não querer fazer sozinho. O nosso trabalho de transformar o mundo num mundo melhor é em cooperação uns com os outros. Vencendo os melindres, vencendo as desavenças, o personalismo tão real ainda em nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, mas para abraçar a causa coletivamente. Deus já deu exemplo. Mas observem só a formação. Então ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo bem até aqui. E esse homem domine os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e toda a terra, e sobre todo réptil
que se move na terra. O ser inteligente. O espírito mortal que viria dirigir o planeta. Agora observe bem, meus irmãos. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou macho e fêmea. Guardem aqui o macho e fêmea que eu vou usar no terceiro da contradição. Mas observem bem. Deus criou o homem à nossa imagem. Deus os criou à sua imagem e semelhança. O que nós fizemos? Uma inversão de um raciocínio limitado, mais compreensível. Veja, meus irmãos, se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus é a minha imagem e semelhança. Então Deus, o Deus antropomórfico, ele que descansou, que parecia inocente, também ira, se vinga e castiga. Esse é o conceito terrível de Deus. Deus não castiga, Deus não pune, Deus apenas ama. Deus não é capaz, a forma divina não pode castigar. Deus não se ira, mas nós criamos um Deus que se ira e nos apoiamos nisso para criar uma guerra. Lembra a guerra que eu comentei na Idade Média? No século 11, 12, 13? O escrito que nós utilizamos da Bíblia foi: não vim trazer a paz, mas a espada. E pensamos assim: espada não é para fazer barba e nem para cortar churrasco. É uma ferramenta de morte. Então Jesus nos mandou matar. Matamos por amor a Jesus. Equivocados, por uma interpretação. Quando João Evangelista, na primeira carta que ele escreve, capítulo 4, versículo 8, no final, ele vai dizer o melhor dos conceitos de Deus. Deus é amor. Meus irmãos, Deus não castiga. Aí você pode me perguntar, mas por que então eu estou passando por tanta dificuldade? Colheita de semeaduras que fizemos por ignorância, ou equivocados, ou voluntariamente, contrárias à lei de Deus. Deus não pune. E o que muda o conceito do Espírito de Deus, meus irmãos? Ele nos favorece a aproximar de Deus. Então, no velho conceito, Deus me castiga, eu me afasto dele. Eu me aborreço com Deus, eu estou rebelde. Eu me zango com Deus. Eu fico de mal. Mas o Deus que me permite colher o que eu semeei como correção e aprendizado é um Deus que eu posso me aproximar dele e pedir ajuda para passar pelas consequências dos meus atos sem revolta, alimentando e construindo no meu coração resignação. Um sentimento, uma valência moral onde eu aceito a vida com suas dores e problemas sem me revoltar. E não me conformo, não. Não me paraliso, não. Não me acomodo. Eu vou trabalhar para transformar aquele problema em aprendizado. Então, a visão espírita, a visão de Deus, que muda o conceito de Deus, fundamental para que eu encontre paz e felicidade, porque agora eu estou perto de Deus, a fonte divina da felicidade e da paz. No conceito anterior, odiando, orando, eu me revolto e me rebelo e me afasto de Deus. E as situações costumam ficar extremamente piores. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Então, observem bem. Então, esse Deus criou macho e fêmea. Está registrado no livro de Moisés. Criou o homem e a mulher. Criou macho e fêmea. Parece tudo certo? Não está. Tem uma contradição. Na terceira, a gente vai falar agora da criação do homem e da mulher. Meus irmãos, aqui só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem está bloqueado pelo aquele ensino impregnado no psiquismo, que está em nós ainda hoje, espíritas, que ainda temos ideias lá de trás, acessamos no mundo do conhecimento que nós acumulamos. Mas observem bem, quando ele fala do homem e da mulher, é Gênesis 2, de 4 a 25. No versículo 7 vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem é formado do pó da terra. Os companheiros se lembram daquela questão, lá quando fala da queda do homem, no livro da Gênesis, capítulo 3, que vai dizer assim: porque tu és pó e ao pó voltarás? O castigo foi o trabalho, veja, como se trabalho fosse castigo, né? Mas eles iriam comer do pão da terra com o seu próprio suor.
porque tu és pó e ao pó voltarás. De que pó Jeová está falando a Moisés? Ele não tinha uma linguagem para explicar algo que hoje nós sabemos. Esse pó, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E é dito que a função da sua encarnação, inclusive dessa atual, é dupla. A primeira é aperfeiçoamento em direção à perfeição. Estamos encarnados aqui, não por acaso, na nova era, para retornar à pátria maior, melhores que chegamos, amando mais, perdoando mais, compreendendo mais, tolerando mais, sendo indulgente. Valores morais, aperfeiçoamento que vão levar à perfeição. A perfeição é uma predestinação. Questão 115, Livro dos Espíritos. Nós seremos perfeitos um dia. Daí, uma fala de Jesus que só nós espíritos temos que explicar. Sabemos explicar? Aquela que ele diz que um dia faremos as obras que ele fez e ainda as faremos maiores. Como, se não, através das múltiplas encarnações e das depurações sucessivas da questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas há uma segunda função, que é a função da gente ser participante no aperfeiçoamento dos outros. Meus irmãos, alguém trouxe ovos ou tomate aí? Não, graças a Deus. A sua família é o primeiro laboratório, aonde você ajuda as pessoas a se aperfeiçoarem e se aperfeiçoa através deles. Um trabalho de cooperação mútua. Mas olha o complemento da fala de Kardec. Porque aqui no Espiritismo, nós dizemos, aprendemos o que temos que fazer, mas nos é oferecido os meios. Os meios são propostos. Diz o final da questão, da resposta 132. Para executá-la é que a missão de melhorar, se aperfeiçoar e ajudar os outros a aperfeiçoarem é para executá-la que em cada mundo toma o espírito, o instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta. Veja aqui, meus irmãos, essa matéria essencial que ele tira do planeta, que forma o corpo físico e o perispírito, é o que na Bíblia chama de pó da terra. Como que Jeová vai dizer, olha, nós temos um perispírito, um corpo físico, formada da matéria do orbe. Sabe o que Moisés ia dizer? Não ia compreender nada. Não ia compreender nada. Então ele está mostrando ali o momento. E veja o complemento da fala de Moisés quando ele diz, soprou nos seus narizes o fôlego da vida. Ele está falando do espírito mortal que habita o corpo. Então nós somos corpos? Não. Somos sopro de Deus. Espíritos imortais que não vão perecer. E temos um corpo emprestado por Deus para conquistar valências no espírito mortal. Fácil de entender, mas tão desafiador, não é? O que eu tenho feito com esse corpo, meus irmãos? Eu tenho utilizado de forma adequada? Paulo de Tarso, um homem acostumado com as leis, com a legislação, acostumado a tribunais. Paulo de Tarso, segundo os escritores, as pesquisas recentes, ele é um homem que tinha status de desembargador, se fosse hoje. Um homem que mandava nos tribunais. Ele escreve assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Haverá o dia em que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal do Cristo para darmos conta do que fizemos de bem ou mal por meio do corpo. Na teologia do passado, a gente achava que era a separação para ir para o inferno ou para o céu. Sabemos hoje, após essa encarnação, depois de refeitos da passagem, da perturbação pós-morte, recolhidos numa colônia de origem, tratados, haverá uma reunião de avaliação. O que fizemos dessa vida, meus irmãos? O que eu tenho feito dessa vida? Bem ou mal? Que contas vou dar do corpo que eu estou utilizando? Desse aparelho? Será que eu vou dar conta? Eu estava vendo um livro até comentei no seminário isso aqui, um livro do Carlos Bacelli, onde ele escreveu chamado Evangelho de Chico Xavier. E o item 17 diz que a maior dor que o espírito imortal pode sentir é a dor de quando ele retorna à pátria espiritual e descobre que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Será que eu tenho feito bom uso desse corpo emprestado por Deus
para fazer as conquistas necessárias ao espírito mortal, esse tribunal não é um tribunal que vai condenar. Não é um tribunal condenatório. É um tribunal corregitivo. Na avaliação, fomos questionados e entendemos que não fomos, por exemplo, um bom pai. E agora? Um curso intensivo no mundo espiritual, na colônia, de como ser um bom pai. Para na próxima encarnação, se for pai de novo, eu tiver chances de acertar melhor do que a anterior. Não há condenação. A condenação é criação humana baseada no conceito do Deus que pune e castiga. Deus te aceita como você é, como você está. Não importa o seu passado, mesmo que tenham sido delitos graves, Ele compreende que o seu momento evolutivo vai passar por erros. Diz os filósofos que o erro não existe. O erro é uma etapa do acerto. Nós hoje podemos recomeçar. Chico Xavier disse: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Meus irmãos, não se iludam. Não podemos voltar atrás. O que fazemos é que muitas vezes agimos de forma covarde com a gente mesmo. Voltamos ao passado com a memória e o conhecimento que temos hoje. Então, se eu voltasse no tempo, há 30 anos atrás, não faria mais aquele aborto. Sabe o que acontece? Se você voltasse, se eu pudesse voltar, você faria o aborto. Porque era a consciência. Era o que você sabia naquela época. Não seja covarde com você. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas diz Chico Xavier, mas qualquer um te inclui, me inclui, inclui desencarnados que vieram aqui hoje. Qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, é hora de renovar a esperança no coração. A possibilidade real de Deus nos fazer autoaceitáveis para dar seguimento à nossa jornada, vencendo, nos libertando dos dogmas do passado. Lembra João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que liberta da ignorância e dos erros do passado. Mas seguindo, a gente vai perceber que lá no Salomão, livro de Eclesiastes, ele arremata esse raciocínio dizendo assim: e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós somos espíritos caminhando em direção a Deus. Usemos esse corpo emprestado para angariar os verdadeiros tesouros do céu. Que a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não podem roubar. Tesouros são esses, meus irmãos? As virtudes. Voltar à parte espiritual amando um pouco mais, tendo compaixão, misericórdia, aprendendo a fazer a caridade com o coração aberto, sendo mais humildes, honestos com a gente mesmo, sinceros, gentis, tendo a indulgência, valências imperecíveis, enquanto, do outro lado, a matéria fica para trás. Diz André Luiz, me parece que na agenda cristã, que ao desencarnarmos, tudo que nós temos vai ficar aqui, inclusive o corpício. Mas o que nós somos, vamos levar. O que eu tenho investido no ser que eu sou. Mas voltando para as contradições bíblicas, fechando a ideia, então, falando de Adão e Eva, está lá. Primeira vez que são citados o casal Adão e Eva é no livro da Gênesis, capítulo 2, 19 e o capítulo 3, 20. Meus irmãos, observem um erro histórico que a igreja já está reconsiderando. A palavra, os termos são de origem hebraica. Adão significa Adam, que é homem. E Eva significa, tem a palavra Ava, que significa vida. O texto bíblico dizia que o homem ganhou vida. E na tradução para o latim, nós fizemos um casal, porque as palavras pareciam Adão e Eva. Equívoco que precisa ser corrigido. O Papa João Paulo II, quando Papa, deu ordem à igreja para examinar essa questão. Então, uma revista espírita, uma revista importante lá de Roma,
Agora, recentemente, o Papa Francisco está lá na internet, quem quiser ver, pediu para rever, a igreja rever a questão do inferno e a questão de Adão e Eva. Declarou ser Adão e Eva uma alegoria. Não faz sentido um casal só ter enchido o mundo. No final, eu vou trazer um adendozinho para provar isso. Não faz sentido. Está lá o site do YouTube para quem quiser examinar. O Papa assumindo que a igreja precisa rever o conceito, principalmente do inferno. Meus irmãos, o inferno é uma ficção. No ano 400, quando o Papa Dámaso pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia, do grego para o latim, o trabalho levou 20 anos. São Jerônimo disse no final do trabalho que tinha escrito um novo livro. Sabe por quê, meus irmãos? Não haviam palavras do latim para serem interpretadas no grego. Não tinham palavras. A palavra inferno ocupou o lugar onde o termo é inferior. Mas aquela Bíblia receberia o nome de Vulgata. Seria a Bíblia que sairia dos porões das catedrais para ir para a mão da população, a Vulgata. E o que nós fizemos? Nós fizemos. Bom, vamos aproveitar que todo mundo vai ler isso. Vamos aproveitar, vamos inserir aqui uma estratégia para manipular as pessoas pelo medo. É hora da gente começar a trabalhar para corrigir. Tem pessoas à nossa volta que não teve lá um filho tão bom assim, que desencarnou, por exemplo, na criminalidade, que ela acredita está no inferno. Quando nós sabemos que o inferno não existe. Se ele existe, se é algo parecido, é uma zona umbralina de sofrimento, mas ela não é eterna. Todos nós seremos resgatados. Diz Jesus que nenhuma de suas ovelhas, nenhum daqueles que o Pai me deu, haverá de se perder. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Então a gente vai perceber que há um adendo aqui na crença islã. Todo mundo está com cinto de segurança aí, meus irmãos? Se qualquer coisa, vão cair máscaras de oxigênio do céu, tá? Para salvar a gente. Fiquem tranquilos. Na cultura islâmica, Eva é a segunda mulher de Adão. Já ouviram isso? Não foi a primeira. A primeira foi uma tal de Lilith. Lilith está nos registros sagrados que foram escondidos ou alterados. Quem era Lilith? Uma mulher que foi criada igual a Adão. Por isso, lá no livro A Gênesis, a gente vai ver uma contradição. Se já tinha sido criado macho e fêmea, por que criou de novo? Por que Deus criou a mulher de novo? Não tinha sido criado. Está na Bíblia. Por que uma nova criação da mulher? Sabe por quê, meus irmãos? Porque, olha só, quando fala que não é bom que o homem fique só, lá voltando para Gênesis, vai dizer que Eva saiu da costela. Primeiro criado o homem e a mulher saiu da costela. Desculpa aqui a brincadeira. Se da costela é o que? Imagina do filé mignon. Mas saiu da costela. Né? Saiu da costela. Era submissa ao homem. Submissa. Você veio de mim. Essa mulher é conveniente. Lilith era igual ao homem. Então o machismo fez Lilith sumir dos escritos. Eles reapareceram. Porque verdades, mentiras não duram para sempre. Lilith, então, é a história. Meus irmãos, observem só. Então a gente percebe que a gente podia enumerar outras contradições, mas essas três, não para invalidar a Gênesis de Moisés, mas para dizer que precisamos rever os conceitos. Essa Gênesis mosaica, podia dar outro exemplo, vou dar mais um só. Depois eu entro naquele adendo. É o livro A Gênesis quando fala da história de Caim matar Abel. Primeiro homicídio da Bíblia. Caim, por inveja, matou o irmão. A família só tinha Adão e Eva, os dois. Então Deus, para punir Adão, disse que ele seria fugitivo e errante pela terra. E que comigo se encontrar, ele falando, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Então Caim está com medo de quem? Só tinha ele na terra? E o pai e a mãe? Ele vai fugir pela terra, quem vai encontrar para matar? Parece ser contraditório? E é. Mais para frente, ele vai encontrar uma mulher e vai casar com ela. E vai formar uma cidade. E vai chamar o nome do filho de Enoque. Ele casou com quem? Se não tinha mais ninguém no planeta. Contradições que há
tradicional teologia não pode explicar e não querem. Pergunte para eles. Mudam de assunto. Tem uma amiga espírita, evangélica, muito evangélica, excelente pessoa, 2 faculdades, inteligentíssima. Toca nesse assunto, ela sai da sala e diz: eu não quero falar sobre isso. Deus criou Adão e Eva. Os fósseis encontrados dos humanos que provam a evolução, que provam o processo da evolução que Darwin tão bem elaborou, elas não aceitam. Fé cega, que não aceita realidade científica. Tudo bem, meus irmãos, então, até aqui? Então, para a gente poder fechar a ideia, aquele adendo, tem quanto tempo ainda? 50 minutos? Ah, que bom. Não, estou brincando, gente, estou brincando. Mais 50 nem eu aguentaria. Mas olha só, a ideia da saga do povo hebreu. Meus irmãos, cuidado que nós lemos, vimos recentemente aí a série Moisés, na Rede Record, não é verdade? O Moisés alto, bonitão, né? Quando Moisés começou o processo de, entre aspas, libertar o povo hebreu, ele tinha 80 anos. Mas se botasse lá na tela da televisão 80 anos, ninguém queria ver. Essa é a verdade, né? O mundo bonito, organizado. Moisés teria sido esse herói hebreu que libertou o povo do domínio egípcio. Meus irmãos, meu Deus, digo ou não digo? É bem provável que o povo hebreu nunca tenha sido escravo dos egípcios. Nunca. O que aconteceu? Houve uma grande fome na cidade. Eles venderam, os filhos de Jacó venderam José ao Egito. José tinha sonhos, revelava sonhos. E interpretou um sonho do faraó. O sonho das 7 vacas gordas e 7 magras. O faraó deu a José um anel e a direção de um projeto para acumular recursos alimentícios durante 7 anos. Para quando a fome viesse, o Egito ter comida. E foi isso que fez. Só o Egito fez. Quando a fome chegou, os hebreus bateram as portas do Egito, pedindo comida. O que o Egito fez? Recebeu-os. Eles tinham que trabalhar. Eles tinham que trabalhar, claro, para poder comer. Não eram escravos. Não é encontrado nenhum aparelho, instrumento de tortura para os escravos hebreus. Não tem. Não tem. Os companheiros lembram das pragas do Egito que fizeram o faraó libertar o povo hebreu? Não existiram. Mas a praga, diz uma das principais, foi a morte dos primogênitos. Até morreu o filho de faraó. Meus irmãos, imaginam o filho de faraó morrer e não ter nenhum registro num povo que já tinha escrita evoluída? Algo está errado nessa história. Mas, enfim, esse povo hebreu lembra que a atitude tinha que ser matar um cordeiro imaculado e pintar o umbral das casas da cor com o sangue do cordeiro. Sabe para quê? Para o anjo da morte vir, encontrar o umbral pintado naquela casa do hebreu no mato primogênito. Aquela não é do hebreu, era um anjo meio limitado, né? Que ele tinha que ter um sinal para saber quem matava ou não matava. Agora, o questionamento. Os hebreus e os egípcios moravam na mesma rua, no mesmo bairro. Tanto é que se fosse numa senzala, era só não passar por lá hoje. Estavam juntos. Foram 400 anos convivendo juntos. Deu um trabalho a Moisés convencê-los a sair dali para caminharem no deserto para poder instituir a ideia do Deus único. Agora os companheiros podem me perguntar, mas então por que Faraó foi atrás de Moisés e o povo hebreu? Porque os hebreus saquearam o Egito. Lembram quando Moisés desceu do monte Horebe? Não, monte Sinai, com as tábuas da lei? O que ele encontrou? Um povo reunido, adorando um bezerro de ouro. Não é verdade? Esse bezerro foi feito aonde, meus irmãos? Em que fundição? Porque o ouro, para virar líquido, tem que chegar a 1060 graus. Eles roubaram o Deus egípcio. Eles trouxeram o Deus do egípcio. Esses homens foram perseguidos do faraó. Meus irmãos, as histórias para dizer para a gente. Quero recomendar um livro aqui de um amigo meu chamado Ademar Faria Júnior.
algumas contradições bíblicas. Ele conta essa e algumas outras. Então, meus irmãos, por que a gente está falando disso? Essas alegorias e inserções repetiram-se ao longo de todo o período da formação do pensamento religioso. Vejam só, é preciso mente aberta e coração aberto para rever conceitos pessoalmente limitadores e crenças que nos afastam de Deus, crenças que afastam o homem do divino. Precisamos rever conceitos e crenças, como, por exemplo, o conceito de Deus, de Jesus, da morte, do castigo, do pecado, da dor, da salvação e outros tantos. Para quê, meus irmãos? Buscando no Espiritismo a real essência do Evangelho de Jesus. Nós desafiamos, companheiros, essa noite a serem mais cuidadosos com aquilo que estão lendo. Pesquisarem a fundo para compreenderem que Deus nos ama, nos aceita como somos, nos motiva a seguir adiante. A proposta, então, é a gente não repetir mais os mesmos erros do passado. Temos repetido muitas vezes. O preconceito, a censura, a crítica, a vingança. Aprendemos no Código de Hammurabi a vingança. Em 1780 a.C., o olho por olho, o dente por dente. Moisés tomou o povo hebreu como verdade. Meus irmãos, talvez seja, para os sortudos aqui, a segunda encarnação espírita. Mas para a maioria de nós, a primeira. É a primeira que nós temos entendido o evangelho que ama e não vinga. Lembra o que o Cristo disse? Capítulo 5 de Mateus, versículo 43. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aprendemos a odiar. Quem foi de nós aqui que nunca ficou de mal? Só os mais jovens. Na minha geração, aprendi a ficar de mal. Não é verdade? Aprendemos a odiar na igreja. E religiosos odeiam religiosos. Eu era de uma instituição batista e a 3 quadras tinha presbiterianos. E nós competimos com os presbiterianos. Competição religiosa. Meus irmãos, infantilidade do espírito mortal. Porque nós, do projeto do Cristo, caminharemos para ser um só rebanho e um só pastor. O Espiritismo vem então mostrar para a gente quem é de fato Jesus. E convidar a Jesus para que a gente possa ser parte integrante desse grande projeto de reformulação do mundo. Por isso, para terminar, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, é dito assim: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Vamos ler isso com outros olhos? Vamos ler de uma forma mais sucinta. Aos espíritas está reservada a tarefa. Somos nós, meus irmãos, que vamos abraçar a causa do Cristo e trabalhar com determinação, com afinco, dedicação e agradecendo por ter a oportunidade de estarmos nesse trabalho que não nos foi dado por acaso. Não encarnamos aqui em Barbacena espíritas por acaso. Somos nós, parte da militância, que vamos transformar o mundo, começando a transformar a nós mesmos. Quando Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na minha missão, o benfeitor espiritual, o Espírito de Verdade, vai dizer a Allan Kardec, talvez até querendo alertá-lo, dizendo: Allan Kardec, você tem certeza que você quer abraçar essa causa? Tem certeza disso? Porque está em tuas mãos uma doutrina capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. Será, meus irmãos, que o Espiritismo tem transformado o meu mundo íntimo? Para que eu possa, transformando a mim mesmo, ajudar e influenciar a transformar os outros e não cometer, mais uma vez, os mesmos erros do passado? Então, que possa Jesus ter utilizado esse momento de atenção, de concentração, para impregnar na nossa consciência essa realidade espiritual. Viemos aqui com a missão de nos tornarmos pessoas melhores. Quando Allan Kardec vai conceituar o homem de bem, ele diz que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Mas amanhã, ele há de procurar ser melhor do que foi hoje. Será, meus irmãos, responda para você que é esse o seu objetivo? Você tem tentado ser melhor? Para ser melhor, você tem que se monitorar. Você tem se vigiado? Você tem enxergado seus comportamentos equivocados? Está disposto a abrir mão? Porque diz Jesus, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 23.
Se alguém quiser vir após mim, se quiser, é uma escolha. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é vencer o orgulho. Tome cada dia a sua cruz. Uma escolha. Numa assembleia parecida com essa, Pôncio Pilatos teria nos inquirido, depois do julgamento, que ele disse: não vejo nada para condenar nesse homem. Mas perguntou àqueles que estavam ali, orientados, induzidos pelos fariseus. Foi até uma pequena pia no canto da sala, uma pia de mármore, lavou as mãos, simbolicamente disse: o que faremos de Jesus, chamado o Cristo? Naqueles dias, ignorantes, gritamos: crucificam, crucificam, crucificam. A pergunta é a mesma hoje, não é mais Pôncio que faz. O que fazemos? O que faremos de Jesus, meus irmãos? O que faremos? Podemos mais uma vez crucificá-lo. Mas podemos transformar o nosso coração em coração manjedoura e deixar que ele nasça em nós de novo. E esse nascimento nos leva a uma caminhada em direção a ser amanhã melhor do que hoje. Muita paz, meus irmãos.